Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan Correia e hoje estaremos demonstrando a configuração do status de porta e sensor de porta através do software de gerenciamento Hike Central. Okay? Então, devidamente devemos ter o Hike Central instalado. Estamos aqui utilizando a última versão do Hike Central, que é 1.7. Após o Hike Central instalado, a gente vai utilizar o ícone de atalho para o Web Client. Depois que utilizaremos o Web Client, temos que acessar com usuário e senha. Esse usuário e senha ele é cadastrado inicialmente na primeira abertura do Web Client. Então digitamos o usuário e senha cadastrado e acessamos a interface do Hike Central. Essa interface do Hike Central é bem intuitiva e temos que nos atentar a alguns pontos. Para realizarmos a configuração de dispositivos de controle de acesso, devemos ter licenças para essa finalidade. Neste caso aqui estou utilizando uma licença demo, uma licença de demonstração, a qual me dá o recurso de alguns canais de controle de acesso. No caso aqui eu tenho 8 canais liberados para controle de acesso, no caso gerenciamento de portas, ok? Então eu posso trabalhar com até 8 portas gerenciadas por controle de acesso. A licença ela pode ser ativada neste ambiente aqui. Então, quando você não tiver uma licença, eu posso ativar neste ambiente aqui, ativar licença, com um código que é enviado por um documento via PDF. Ativo a licença de forma online, facilitada e simples. Logo após, eu tenho o feedback da minha licença e de quais características e quais dispositivos está liberado naquela licença. Então agora, como nosso foco é configuração de status de porta e também sensor de porta voltada para controle de acesso dentro do software Hike Central, já iniciamos aqui na tela principal do Hike Central, selecionamos a opção aqui, visualização lógica. Neste ambiente, a gente consegue fazer uma série de configurações, mas não iremos passar por todas agora. Iremos focar na configuração de porta. Então, após eu ter selecionado o ícone de visualização lógica, ele nos direcionará para essa tela. Nesta tela, eu terei todos os dispositivos cadastrados. Dentro de cada área, eu posso customizar a área do dispositivo para uma melhor organização. Vamos agora aqui no campo de portas. Se vocês perceberem, todas as portas elas irão ficar com o mesmo nome. Por isso que é extremamente interessante a organização destas portas. Então, se você tiver 2, 3 ou independente da quantidade de portas, é interessante a organização e a renomeação das portas para que você consiga se organizar de maneira eficiente. A renomear as portas é muito importante. Então selecionamos aqui, por exemplo, porta 1. Ele vai nos dar o nome do dispositivo que a gente cadastrou daquela porta. E aqui iremos iniciar a configuração. Contato de porta. Qual que é o tipo de contato de porta que temos naquele dispositivo? Ele é normalmente aberto ou normalmente fechado? Geralmente o contato de porta é normalmente fechado. Este é única e exclusivamente a função do sensor de porta. É aquele sensor que é colocado acoplado na porta mesmo. Tipo de botão de sair. Esse botão é um botão normalmente aberto, geralmente, mas também pode ser consultado dependendo do dispositivo que você for agregar no controle de acesso. Duração de abertura é o tempo que a porta vai abrir para a pessoa passar. Ele vai durar 3 segundos retido no estado contrário de abertura. Depois ele vai voltar o relé ao estado original. Então ele leva 3 segundos para isso. Duração de porta aberta
alargada, no caso, é o tempo de porta aberta, linkados a este contato de porta. Então, a partir do momento que tiver uma abertura liberada, ele vai começar a contar esses 3 segundos para o relé, o status do relé, da abertura de porta, e começar também juntamente a contar esse tempo de porta aberta. Esse tempo pode ser customizado de 1 a 255 segundos. E esse tempo é utilizado também para geração de alarmes. Então, se caso a porta permaneça aberta por mais de 15 segundos, ele pode gerar um alarme ao usuário do Control Client, também do Hike Central. Logo abaixo a gente tem outras configurações. Quando o tempo de porta aberta for excedido, acima de 15 segundos, a gente pode utilizar também recursos para abertura de porta excedido. Então, neste caso aqui, pode ser pessoas com características especiais. Por exemplo, idosos que necessitam de um tempo de abertura de porta maior para poder passar por determinada porta. Eles podem ter um tempo de porta excedido além dos 15 segundos. Neste caso, para que a gente consiga definir esse tempo de porta aberta a mais do que o padrão de 15 segundos, no momento do cadastro daquela devida pessoa no banco de dados do controle de acesso, temos que definir que aquela pessoa terá um tempo de porta aberta a mais, ok? Ou automaticamente a gente irá direcionar esse tempo, o sistema irá direcionar esse tempo a mais para aquela pessoa. Também podemos cadastrar um código de coação para aquele dispositivo de controle de acesso, não é nosso foco hoje, e uma super senha. Também podemos vincular câmeras ao dispositivo e também podemos vincular câmeras ao dispositivo de controle de acesso. Então, configuramos os estados de porta devidamente conforme a necessidade e aqui iremos colocar um nome para aquela porta. Pronto. Agora vamos até lá embaixo. Se vocês perceberem, tem várias configurações que é possível ser feitas através do dispositivo de controle de acesso. Depois de terminadas as configurações de porta, pronto, está feita a configuração. Agora já temos configurado o sensor de porta aberta, o tempo de porta aberta e o tempo de relé de abertura daquela porta. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.